Boa noite! Estamos num horário especial para realizarmos durante esse mês de agosto e Deus dirá até quanto tempo mais, quantos meses mais para abordar um tema muito atual, muito importante, muito curioso. Hoje é mais do que uma pregação, hoje é uma aula. Quero tirar o meu dote aqui de professor para poder ensinar aqueles que me acompanharão ao vivo ou aqueles que assistirão esse vídeo depois na posteridade. Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um programa chamado Escatologia Atualizada. Você vai aprender, você vai se ver envolvido nesse tema de escatologia, que é um tema abrangente, é um tema atual e as coisas mudaram muito, o tema mudou muito, o tema da escatologia. Eu estava fazendo uma pesquisa no dia de hoje, quando eu tinha 13 anos de idade, lá pelo ano de 1982, surgiu um tema do pastor americano Lourenço Onso, que ficou mais de 50 anos no Brasil como missionário. Ele lançou um livro em 1979 intitulado O Alinhamento dos Planetas. E ele diz que o alinhamento dos planetas aconteceria no Natal de 1982. Os 9 planetas ficariam assim em linha reta, muito bem organizados. Ele ensinava também na época que a cada 179 anos acontecia esse alinhamento dos planetas. Claro que não de uma ordem tão perfeita, tão reta como aconteceria em 1982. Pois é. Então aquela escatologia daquela década, daquele ano, trouxe uma convulsão no mundo cristão e todo mundo ficou preocupado com o alinhamento dos planetas, porque, segundo o livro, segundo Lourenço Onso, ia trazer certas consequências fatais para a Terra. Hoje então já faz alguns anos que isso não aconteceu. Ele faleceu em 1992, 10 anos depois de ter anunciado o alinhamento dos planetas. Então é uma coisa assim que tem que ter muito cuidado. A Bíblia em si ela não vai mudar, ela não muda. Passará o céu, a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mas o que vai mudando com o decorrer do tempo as interpretações bíblicas a respeito de um assunto tão importante. Então, nós, a partir de hoje e na sequência, estaremos estudando temas assim bastante atual. Quem será o anticristo? Quem é o Gog e Magog? O que acontece com Israel na atualidade? Como será a grande tribulação? Como será o falso profeta? Como será o céu? A Nova Jerusalém. Então eu te convido a fazer parte deste grande ensinamento a respeito dessa escatologia. Por isso estou chamando de atualizada, porque vamos trazer dados aqui atualizados. Quem sabe você como eu, que foi crente desde berço, eu tenho 51 anos, então a gente tinha esse conhecimento, como eu acabei de falar, com 13 anos, que os planetas, os 9 planetas iam se alinhar e haver catástrofe na Terra. E 10 anos depois faleceu o autor desse livro e isso não aconteceu. Então tem muitas definições que foram dadas no passado e com o decorrer do tempo a situação mudou, então precisamos estudar de novo. Eu te convido então a estudar comigo. Aqui temos hoje seria a primeira aula, não vou estar pregando, vou estar ensinando sobre escatologia atualizada, tá? Não vou falar dos temas que virão no futuro, mas são temas assim contundentes, são temas
curiosos, são temas importantes, alguns temas assim que causam aquele temor, aquele medo assim. Mas tem essa vantagem também de causar esse impacto, esse medo, porque isso levará a pessoa a se preparar e a conhecer a Cristo. Então, o que é escatologia? Escatologia é uma divisão da teologia sistemática que estuda as profecias sobre o futuro do mundo, o futuro da terra, o futuro do homem. É por isso que a escatologia é melhor definida como sendo a doutrina das últimas coisas. A doutrina das últimas coisas. Com certeza a escatologia bíblica é a área da teologia que desperta mais curiosidade entre os cristãos e que possui a maior variedade de interpretação. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os tipos, as correntes, os colégios de interpretação da escatologia e do livro de Apocalipse. Então, você é o meu convidado a clicar depois ali no canal e assistir na sequência todas as aulas que estarei ministrando durante o mês de agosto e quem sabe na continuação ainda de setembro. Deus mediante, Deus dando saúde, nós vamos fazer esse trabalho muito lindo para o Senhor. Então esse primeiro estudo de hoje ele tem 7 pontos bastante importantes. Todo mundo já assistiu às notícias antes de você ir dormir, então começamos a estudar a respeito da doutrina das últimas coisas. Vamos explicar aqui então o que é escatologia e qual é o seu significado. Escatologia é o clímax da revelação divina. Lembra que o Apocalipse, em outras palavras, também é chamado de revelações. As revelações do Apocalipse dado para João quando ele estava ali na ilha de Patmos. Então a escatologia é o clímax da revelação divina, é a parte mais nobre, a parte top, a parte mais significativa da revelação divina, registrado ali tanto no livro de Apocalipse como no livro de Daniel. Ambos livros têm essas informações a respeito do fim do mundo. Ela fala sobre a principal razão da criação do mundo material, esse mundo que nós habitamos nele, e o cumprimento dos propósitos eternos de Deus para a humanidade. A escatologia estuda tanto as profecias que já se cumpriram, certo? Como as que ainda se cumprirão. Então tem muita coisa para se cumprir dentro do livro de Apocalipse. Portanto, tudo o que era profeticamente futuro, na época em que foi escrito, é abordado na escatologia bíblica. Quando João escreve as 7 cartas da Ásia e o restante das revelações do Apocalipse, aquilo ali tudo era futuro, mas com o decorrer desses mais de 2000 anos que aquilo ali foi escrito, profecias já se cumpriram na exatidão. A Bíblia é maravilhosa. O termo escatologia começou a ser utilizado no século XIX, né? Nós estamos agora no século 21 e vem de uma junção assim de 2 palavras gregas. Escatos, que significa último, e logos, que significa palavra ou dissertação. Então, é o estudo das últimas coisas. Assim, a escatologia significa doutrina ou estudo sobre as últimas coisas. Mas a palavra escatologia está escrita na Bíblia? Não está escrito na Bíblia. Na época ali que foi criado as ciências bíblicas, foram tiradas, extraídas das palavras gregas. Por exemplo, dunaminologia, angelologia, armatiologia, pneumatologia, todas essas ciências que a gente estuda no seminário ali durante o curso básico, 2 anos, 3 a 4 anos o bacharel, você também vai estudar escatologia e vai pelo menos uma vez por semana ficar aí uns 6 meses estudando essa matéria. É uma matéria muito gostosa porque ela mexe com as emoções e ela mexe também com as imaginações de todo mundo, de grandes e pequenos, inclusive de pessoas que dizem que não acreditam em Deus. O que a escatologia
inaugurada e a escatologia futura, porque elas estão divididas assim em duas partes. A escatologia bíblica estuda 3 tempos da profecia. O primeiro tempo, profecias que já se cumpriram, tá? Segundo, profecias que estão se cumprindo no exato momento. E 3, profecias que ainda se cumprirão. Por causa disto, existe então uma classificação que na teologia geralmente é chamada de escatologia inaugurada e escatologia futura. Na escatologia inaugurada é abordada a fase atual do reino de Deus e as bênçãos presentes desfrutadas pelos crentes, bem como as várias profecias presentes do Antigo Testamento que se cumpriram na pessoa de Cristo em sua primeira vinda. Então, se você conseguir ver e visualizar essa linha, cada livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, poderia citar todos os livros de memória. Em cada livro ali está apontando para Cristo algum dado, alguma informação importante. A escatologia futura, então, ela fala do próprio nome, o próprio nome já diz isso, aborda os eventos futuros, que é o arrebatamento da igreja, que é as 7 trombetas, que é os 7 selos, que é a grande tribulação, que é a batalha do Armagedon, que é o juízo do trono branco, que é o inferno mesmo, o lago de fogo, certo? A ressurreição, a segunda ressurreição, e depois o novos céus e nova terra. Então tem muita coisa importante para nós aprendermos dessa doutrina, desse ensinamento. 3. A escatologia geral e a escatologia individual. Preste atenção. A escatologia também pode ser dividida em 2 segmentos. Escatologia geral e escatologia individual. A escatologia geral trata acerca do futuro do mundo, geral. Tá? Já a escatologia individual trata do futuro individual do homem. Porque o homem é muito importante nesse estudo aí. Ele é um ser composto de 3 partes, corpo, alma e espírito. É assim que existe dentro de nós esse espírito que é eterno, que volta para Deus, né? Que depois da morte física, a morte física no fundo é apenas uma vírgula, porque dali para frente é que vai começar a verdadeira vida, a vida eterna. Então é muito importante você aprender a escatologia geral, que é a escatologia do mundo, e a escatologia individual, que é a respeito do homem, do ser humano em si. Na escatologia geral, temas relacionados ao fim da presente dispensação são discutidos. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição geral, o juízo final, etc. Já na escatologia individual, é o fim da vida do homem, que é discutido como a morte física, a imortalidade e o estado intermediário dos mortos. É tudo isso que nós vamos abordar durante essa sequência de estudos a respeito da escatologia atualizada. Você vai poder atualizar o seu conhecimento. Podemos citar então 2 textos bíblicos como exemplo de escatologia geral e escatologia individual. Aí você precisaria anotar isso e ler aí na sua Bíblia. São eles os 2 textos. 1 Tessalonicenses, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11, e o Salmo 90. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo trata da escatologia geral, que faz bem você poder ler esse capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Enquanto no Salmo 90, Moisés fala a respeito da escatologia individual. Então, já estamos aprendendo essas divisões, esses nomes, como é classificado, essas correntes de interpretação, é o que nós vamos abordar nessa primeira aula. Número 4, quais são os principais assuntos estudados na escatologia? Eu coloquei aqui a ver 8 temas assim que são os principais que são estudados na matéria de escatologia, na ciência de escatologia. Primeiro, as profecias em relação a Jesus Cristo. São consideradas profecias messiânicas sobre a primeira vinda de Cristo
que é o assunto mais importante do Antigo Testamento, também abordado cada uma das promessas da sua segunda vinda, especialmente no Novo Testamento. Então, a Bíblia, nós não vamos aqui dizer, vamos ficar agarrados só com o Novo. Não, nós precisamos entender aquilo que está dito, profetizado ali há muito tempo passado no Antigo Testamento. Então, a Bíblia deve ser lida por completa, interpretada por completa, e assim você vai ter um conhecimento melhor. Então, os temas que a escatologia aborda é isso. Primeiro, as profecias em relação a Jesus Cristo. Segundo, as profecias em relação a Israel. Como o povo da aliança, a nação de Israel foi alvo de muitas profecias. Então, a escatologia bíblica também estuda tais profecias, iniciando desde as primeiras promessas feitas a Abraão no livro de Gênesis, por exemplo. Quando Deus promete ali que, por exemplo, a parte geográfica que pertenceria a Israel, e que Israel no atual momento, 2020, ainda não tem toda a sua terra conquistada e dominada. Aí tem aquela faixa ali de Gaza que estão querendo os palestinos formar mais uma nação chamada de Palestina, ali onde era a terra dos filisteus, porque esse é o significado de Palestina, terra dos filisteus. Eles estão querendo, como Israel ganhou autorização para ser nação, autorização da ONU, os palestinos também querem um território. Na verdade, que o território que os palestinos querem está dividido em três partes. Ali na franja de Gaza, um pedaço da cidade de Jerusalém e altos do Golã, lá em cima no norte. E pela Bíblia nós vamos ver que não é possível que Israel entregue ou permita, porque Israel vai precisar de muita terra para poder receber o seu povo de volta. Então, quando você ouvir a respeito do sionismo, sionismo não é um movimento feio, crucial, não, é um movimento bonito, é o retorno do povo de Israel para Sião. Isso se chama sionismo. Então Israel vai precisar de muita terra. E já desde Abraão, aquelas primeiras profecias ali já anunciavam o tamanho do território. Então, por exemplo, também anunciava ali que o deserto floresceria. E o deserto, nesse momento, em Israel está florescendo. É o que nós vamos ver mais tarde. Por que Israel tem esse crescimento? Ele consegue drenar as partes que são pantanosas e construir vilas e moradia para o seu povo. O deserto está florescendo. Então Israel realmente é o relógio de Deus nessas profecias do Apocalipse, nessas profecias escatológicas, nessas profecias a respeito das últimas coisas que acontecerão na terra. O outro tema que é estudado dentro da matéria é as profecias em relação aos gentios. Eu quero aqui fazer três classificações. Judeu é a classificação por causa da raça, da cultura. Igreja, por causa que Cristo fundou a sua igreja, né? Chamou o seu povo para seguir os seus ensinamentos. E quem não faz parte nem da igreja, nem do povo judeu, então é chamado de gentio. E as profecias bíblicas também do Apocalipse e aqui da escatologia vai analisar também essas profecias com relação ao gentio. Existem muitas profecias na Bíblia sobre os gentios, aqueles que não pertencem à igreja e aqueles que não pertencem também ao povo de Israel. Um exemplo claro de uma delas é a profecia que ocorre na família de Noé. Olha só, eu vou ler para você Gênesis 9, 26, 27. Vai dizer assim: e ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, Deus indica aqui que uma parte daqueles três filhos ali de Noé, Sem, Cão e Jafé, não, alguém disse assim, Noé era um poderoso caçador, porque tinha 100 cão da raça Jafé. Não, essa brincadeira aí
não tem fundamento. Sem é o nome de um filho, Cã é o nome do outro filho, Jafé é o nome do terceiro filho. Então Deus abençoa um e diz o outro vai ser servo. E não está acontecendo assim exatamente? Um é abençoado e o outro é servo com relação à nação judia, com relação também ao povo árabe. Eles eram irmãos, e se você olha no mapa ali no norte da África, na Ásia, então são 22 nações árabes e o povo judeu apenas uma pequena nação ali no centro do mundo, como sendo então o umbigo do mundo, essa nação tão pequena, mas abençoada pelo Senhor. Você vai ficar admirado quando nós começarmos a trazer informações a respeito do Israel atual, de como Israel venceu as guerras, daquela guerra dos 6 dias. Como é lindo você aprender as histórias bíblicas e crescer e ter assim a tua mente bem lúcida a respeito dessa escatologia atualizada que nós vamos começar a ensinar a partir de hoje e já estamos ensinando. O que mais estuda a escatologia? As profecias em relação à igreja. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muitas profecias sobre a igreja podem ser encontradas. Essas profecias deixam claro que Deus escolheu para si um povo santo, formado por judeus e gentios, que aparece então essa terceira categoria, judeus e gentios e igreja. Você faz parte agora, então, se você é cristão, você faz parte da igreja. Não estamos falando de denominação, né? Porque muita gente pergunta qual é o verdadeiro nome. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Mas há uma igreja invisível. Essa igreja invisível é a igreja que vai ser arrebatada. Pode ser de qualquer denominação e vai ter muita surpresa, porque de todas elas Deus vai tirar um grupo muito bonito ali para arrebatá-los. Também a escatologia vai estudar o estado intermediário, uma abordagem sobre o estado intermediário dos homens, tanto dos salvos como dos ímpios, após a morte, enquanto aguardam a ressurreição. Para onde ia aquelas pessoas que morreram antes de Cristo? Para onde vai agora as pessoas que morrem agora, nessa era, nessa época? Então, esse estado intermediário. O que aconteceu com aquela sala que estava no interior da terra e que Cristo foi lá, pegou a chave de Satanás, pisou na cabeça de Satanás, tomou cativa a catividade e levou para o terceiro céu, no paraíso. Então isso nós vamos abordar e você vai poder entender exatamente. Nós vamos falar abertamente sobre o céu, abertamente sobre o inferno, abertamente sobre os demônios, abertamente sobre a Nova Jerusalém. Você vai ficar apaixonado com tudo que nós vamos estar ensinando aqui, e você vai poder depois então participar ali do meu canal e se inscrever ali para receber a continuação das aulas que vamos ministrar aqui. Que mais? Vamos aprender também sobre o reino milenial. Essa área é a que mais gera discussões devido às suas diferentes escolas de interpretação. Basicamente é discutido o reino milenar de Cristo, o milênio, mencionado em Apocalipse capítulo 20. Aí fica naquela, literal, não é literal. E isso tudo vai ficar muito claro, porque nós vamos deixar muito bem explicado a respeito do reino milenial, certo? Alguns acreditam que já estamos vivendo o reino milenial. A minha opinião é totalmente diferente disso. Nós não estamos vivendo nem a grande tribulação, nem o milênio. Ainda não chegou a grande tribulação, porque ela acontecerá depois do rapto, depois do arrebatamento da igreja. Número 7, dentro da escatologia. Quando eu falo assim, que nós vamos estudar, é o que se estuda também comumente numa escola de teologia, tá certo? Num instituto bíblico, sobre o juízo final. Um estudo sobre o julgamento de todos os homens.
O evento do juízo final terá algumas diferenças, principalmente cronológica, dependendo da corrente de interpretação escatológica adotada. Então, vai ficar muito claro, porque eu vou explicar o que é uma corrente, o que é outra corrente. Existem 4 correntes, e você vai dizer, eu sou desse partido, eu sou dessa corrente, eu sou desse pensamento, sou dessa filosofia. Então você vai tirar muito proveito a respeito desse estudo. Número 8, o estado eterno, um aprofundamento sobre o relato de Apocalipse 21 e outros textos bíblicos. Nesse ponto, são estudadas as profecias sobre a vida do justo no novo céu e na nova terra, bem como a vida dos ímpios do tormento eterno e no inferno. Então, olha só, você tem que estar preparado. Primeiro, você precisa conhecer a respeito disso para não comprar gato por lebre e pegar qualquer coisa aí e achar que aquilo ali é verdade. Não, aqui nós vamos ensinar assim, na essência, essa doutrina, e você vai ficar muito bem atualizado com a escatologia. Vou trazer dados atuais do mundo atual, quem será o anticristo, quem é Gog e Magog, enfim, como vai ser a batalha do Armagedon, como será, vamos revelar mistérios aqui do buraco negro, enfim, como será Satanás quando ele estiver caminhando aqui na terra, como será as catástrofes que acontecerão nesse mundo, como será a Nova Jerusalém. A Bíblia tem muitos detalhes a respeito desses temas que estou falando aqui. Olha só, agora eu quero mostrar que existem 4 correntes escatológicas, e algumas, mas as principais são 4. A primeira é pré-milenismo. Defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional. E uma interpretação literal do Apocalipse ali, o Apocalipse 20, que fala do milênio. Então, olha só, se você quer aprender comigo a respeito do pré-milenismo, o que eles ensinam? Que a segunda vinda de Cristo para buscar a igreja vai ser após a tribulação. Eu não sou dessa corrente, não sou desse ensinamento. Eu acredito, e vou dizer aqui mais para frente, qual é a corrente que você deve ter, ou você pode ter qualquer uma dessas correntes. Vai depender muito da sua denominação e aí do seu pastor, o que ele tem ensinado para você. A nossa teologia é pentecostal, a nossa teologia é de base assembleiana, a nossa teologia é bíblica, puramente bíblica. Então, alguma coisa também vai ficar, puxa, eu acreditava assim, eu pensava que era assim, e no fundo vamos revelar coisas aqui que você vai ter que aceitar mudar, você vai ter que aceitar abrir mão de alguns ensinamentos, quem sabe que está torcido, que está mal explicado, mal feito, coisas como eu falei no início ali do Lourenço Bonso. Eu era uma criança, eu escutava naqueles LP, long play, aqueles CDs, disco grandão ali, aquelas mensagens, e eu com meu coração de criança, eu ficava impactado, ficava com medo, certo? Hoje, graças a Deus, que tenho já consciência, conhecimento suficiente para poder ensinar para vocês aqui uma teologia bíblica 100%. Depois tem a segunda corrente, que o primeiro lá é pré-milenismo histórico. O segundo é pré-milenismo dispensacionalista. Olha que palavra enorme para dizer isso. Dispensacionalista. Para você conseguir pronunciar, você tem que fazer que nem eu, assim, fazendo por sílaba. Dispensacionalista. Também interpreta de forma literal o capítulo 20 de Apocalipse a respeito do milênio. Defende a segunda vinda de Cristo dividida em 2 partes. São elas: a primeira, pré-tribulacional para a igreja, e pós-tribulacional para estabelecer o milênio. Você vai poder ver aí qual é o que mais se encaixa naquilo que você acredita. Depois tem a terceira corrente,
que é amilenismo. Defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional, né? E uma interpretação não literal do Apocalipse 20, sobre o milênio. Eles acham que é só um momento. Tem pessoas que dizem desde que começou o Evangelho nós já estamos no milênio, mas daí não seria milênio, porque milênio, a palavra milênio vem de 1000, né? Então se fosse assim, nós já estamos vivendo o segundo milênio depois de Cristo. Então não pode ser que seja essa a posição correta, milênio, logo que Cristo veio implantar a sua igreja. No amilenismo, o milênio não é visto como um período literal de 1000 anos, é o que eu estou falando. Não é visto como um período literal de 1000 anos, e sim espiritual, que já começou na primeira vinda de Cristo. Então eu descarto completamente essa corrente chamada amilenismo. Ou seja, o A é de negação, milenismo é uma coisa, você colocando o A na frente, você está negando então essa doutrina, amilenismo. E depois a quarta corrente, pós-milenismo, defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e uma interpretação não literal do Apocalipse capítulo 20, porém, diferentemente do amilenismo, que define o início do milênio na segunda vinda de Cristo, e o pós-milenismo acredita no milênio como sendo um período de grande paz e prosperidade no mundo ocasionado pela pregação do Evangelho. Eu estava dizendo para minha esposa que as igrejas evangélicas, elas relaxaram a questão missionária. Eles deveriam ter envolvido o missionário no caixa geral da igreja e pagar bem esses missionários, para que existisse muita gente interessada em ir para as missões, para evangelizar e acelerar o processo da evangelização para que Cristo venha logo. Mas não, criaram um caixa à parte. Teve igrejas que o pastor, presidente, foi para o campo, escolher um campo, escolher uma cidade para o missionário. Cidade bonita, eu vou te colocar aqui, vou te dar uma ajuda. E agora o que vai acontecer com a pandemia? Que não estão enviando mais missionário, que as igrejas têm que ficar fechadas. A igreja simplesmente passou a oportunidade de ter acelerado o arrebatamento da igreja, porque se nós tivéssemos acelerado o arrebatamento da igreja, já podíamos estar felizes. Eu não vou ficar preocupado e com medo. Indica já que o mundo está preparando para a chegada do anticristo, para a moeda única, sem fronteira nenhuma, o chip, o controle da besta, a tecnologia 5G. Tudo isso nós vamos abordar durante essas aulas que vamos ministrar aqui ao vivo para vocês que estão me assistindo, que assistirão também depois, como hoje é a primeira classe. Então, a partir do momento que vamos avançando, vamos começar a arrastar muita gente para aprender com esse ensinamento aqui, essas doutrinas de atualidade, de coisas atuais, tá certo? Então não se desanime, a obra do Senhor começa assim, começa com poucos, e se você for um fiel seguidor e auditor e assistente aqui do curso, esse curso, a tendência dele será crescer, se multiplicar e chegar ao ouvido de muita gente. Eu vou depois criar um link para distribuir, para que as pessoas possam se adicionar no meu WhatsApp. Vamos distribuir esses vídeos pelo WhatsApp, vamos subir no canal na internet, vamos divulgar o máximo possível para que esse curso tenha o sucesso. Agora, não ficou claro qual é o meu posicionamento? O meu posicionamento é aqui, o número 2, pré-milenismo dispensacionalista. Nós somos dispensacionalistas. Como que interpreta o Apocalipse 20? Como que interpreta? De forma literal, que acontecerá,
tá certo? Um período exatamente de 1000 anos onde Cristo estará governando essa terra. Nós defendemos que a segunda vinda de Cristo está dividida em duas partes. A primeira parte será invisível somente para os crentes, tá certo? Os mortos vão ressuscitar primeiro, eles ouvirão o toque da trombeta, ressuscitarão primeiro. Os vivos que estiverem vivos nesse momento serão transformados, receberão um corpo glorificado, assim, em questão de 7 milésimos de segundo, é um abrir e fechar de olhos. O encontro será nas nuvens, tá certo? E dali para as mansões celestiais, para participar do tribunal de Cristo, para receber as condecorações ali, as coroas, enfim, os galardões, e logo sucede o período das bodas do Cordeiro, enquanto que na terra estará acontecendo os 7 anos da grande tribulação. E depois, então, uma segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino milenial na terra. Essa é a posição pentecostal, essa é a posição dos assembleianos, essa é a nossa postura de interpretação aqui nesse curso. Você vai saber todas as posições diferentes aqui, não vamos criticar nenhuma, não vamos julgar nenhuma, vamos ensinar que existem essas quatro correntes, e você vai dizer, não, eu acredito assim, eu acredito que primeiro vem a grande tribulação. Sabe por que eu não posso acreditar que vem a grande tribulação primeiro e depois o arrebatamento da igreja? Porque o Espírito Santo, ele está preparando a igreja não será a esposa do Cordeiro, ela será a esposa do Cordeiro. Hoje ela já é a esposa do Cordeiro, hoje ela não é esposa, hoje ela seria a noiva do Cordeiro. Então o Espírito Santo está preparando a igreja, adornando a igreja com os seus dons, cultivando nela a santidade, para que ela seja sem mancha, sem arruga, sem defeito, para que o Espírito Santo apresente para Cristo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem arruga, sem defeito, uma igreja purificada, santificada, uma igreja que cresceu, uma noiva linda, adornada, preparada para Cristo. Então, quando acontecer o encontro nas nuvens do céu, logo será o casamento, as bodas do Cordeiro. Então, como é que o noivo, escute bem isso, como é que o noivo, antes do casamento, que essa noiva já está bonita, está bem vestida ali, como é o casamento aqui, né? Eu não sei, claro que a maior parte do mundo, a noiva está vestida de branco. Como é que o noivo vai judiar da sua noiva vestida de branco antes das núpcias, antes das bodas? Ela já está maquiada, já está penteada, já está com o sapato alto, já está com as luvas brancas, já está com um buquê na mão. Aí o noivo vai fazer ela passar pela grande tribulação para depois arrebatar. Não tem sentido essa teoria que seremos arrebatados depois da grande tribulação. E isso que está acontecendo, a pandemia agora desse século 21, a pandemia desse ano 2020, ainda bem que a pandemia tem o número 19, que é do ano passado, final do ano passado, tá? E logo daqui a alguns meses mais vai terminar o ano e nós vamos ficar falando de Covid-19. Ainda bem assim, ainda bem que é assim. Isso aqui não é a grande tribulação, porque a grande tribulação haverá fome, haverá calor, haverá mortandade, haverá catástrofes no céu, catástrofes na terra, na água. Até essa parte da água vai virar sangue. Aí sim que vai ser a tribulação. Então a igreja não pode passar por isso. Jesus não, o Espírito Santo não permitiria que a sua igreja literalmente passasse por um sufoco, por um tormento, um período sem condições. O sol vai queimar, vai ser abrasador. Meu Deus, não tem como. Então a igreja primeiro é arrebatada, isso é essa corrente que eu vou ensinar para vocês aqui,
pré-milenismo dispensacionalista. Vai ser arrebatado e logo então aparece o anticristo com uma aparente paz. Israel vai fazer acordo com ele, todas as nações estarão sujeitas a ele. Ele vai trazer solução econômica, solução para a saúde, solução para as fronteiras. Será um governo único, sem fronteira, moeda única. Todo mundo vai ser carimbado aí com chip, e ele vai controlar o mundo, aparentemente assim, 3 anos e meio de paz, e depois será crueldade para as nações que estiverem vivas aqui na terra. Por isso, o propósito desse curso é advertir você, para que você não perda o arrebatamento da igreja, para que você não queira ficar aqui, não queira conhecer o anticristo. Eu não quero conhecer o anticristo, eu não quero ficar nesse mundo. Não se preocupe, o mundo está preparado para a sua chegada, mas antes da chegada do anticristo, vai chegar o Cristo para arrebatar a sua igreja. O noivo vai chegar e nós subiremos, nós vamos voar até as nuvens, lá será o encontro, e de lá para as mansões celestiais. Que coisa gloriosa, certo? Tem mais alguma coisa para falar aqui? Entenda melhor quais as diferentes correntes escatológicas e conheça também as diferenças entre amilenismo, pré-milenismo histórico, pós-milenismo, pré-milenismo dispensacionalista. Isso você vai poder conhecer no decorrer aqui da carruagem, à medida que o curso vai avançando. Número 6, os pontos mais discutidos nas diferentes interpretações de escatologia. Eu creio que o ponto mais discutido é a respeito da segunda vinda de Cristo e o arrebatamento. Aí, o que está acontecendo? As igrejas deixaram de falar do arrebatamento. O evento em que Cristo retornará à terra para o pré-milenismo dispensacionalista, esse evento será dividido em 2 etapas, como eu já falei, iniciando com o arrebatamento secreto da igreja. A palavra arrebatamento também não existe no original da Bíblia, tá? Foi traduzido de um termo do grego que está em 1 Tessalonicenses 4,17, para se referir ao encontro repentino da igreja com Cristo dos aires. Será assim a hora que a igreja não estiver esperando. Será como o ladrão da noite, porque ninguém sabe que hora vai chegar o ladrão, ninguém sabe que hora vai chegar Jesus. Ah, pastor, mas não diz lá que todo olho verá? Isso será na segunda vinda de Cristo, quando ele vier para estabelecer o seu reino milenial, que todas as nações da terra estarão reunidas ali no vale de Josafá para destruir Israel. Será quando que vão olhar para cima e verão que vai descendo uma pequena luz, que é Jesus vindo montado num cavalo branco, com a sua igreja agora montada também em cavalos brancos. Será um evento fenomenal, será um evento que todo olho que estiver reunido naquela região da terra ali, na Palestina, em Israel, verá. E o Senhor, ao chegar na terra, no planeta Terra, vai pisar no Monte das Oliveiras. O monte vai se abrir, bem naquela porta ali que você vai aprender comigo, na porta oriental, que nesse momento ela está fechada, porque a glória do Senhor saiu do templo pela porta oriental. A porta está fechada. Com Jesus pisar no Monte das Oliveiras, vai abrir uma cratera, essa porta vai se abrir, e em frente da porta tem um cemitério dos otomanos. O cemitério vai ser engolido, e lá do templo, que é do Moriá, vai correr umas águas que vai passar por essa cratera, e parte desse rio literal que fala Ezequiel 47 vai correr para o mar Mediterrâneo, o mar grande, e outra parte vai correr para o mar Morto. Tudo isso você vai aprender aqui nesse curso a respeito desse rio literal que vai surgir, e o povo de Israel vai escapar por esse vale ali, que vai ser aberto quando Cristo pisar sobre o Monte das Oliveiras. Esse é o tema que mais me apaixona, poder estudar isso. E não é a primeira vez que eu estou ensinando, é a primeira vez que estou gravando por vídeos e fazendo essa série, e eu sei que muita gente vai
aprender. O outro tema que é muito falado é a tribulação ou a grande tribulação, um período de tribulação final intensa que afligirá o mundo. Para quem defende o arrebatamento pré-tribulacionista, a igreja não passará, eu defendo essa teoria, a igreja não passará por esse período. É aquilo que eu expliquei, como que uma noiva vestida de branco vai passar por um açoite, vão bater nela, vão castigar ela, vão machucar ela, não tem como. Quem pensa assim também afirma que a grande tribulação durará 7 anos, exatamente, é joia, vai durar 7 anos. Essa conclusão é tomada a partir de uma combinação da profecia das 70 semanas de Daniel, que nós também vamos abordar aqui, e um esquema específico de leitura literal do livro de Apocalipse. Tem muita coisa ali que não é literal, mas tem coisas ali que são literais. Então nós vamos deixar muito bem claro o que é literal, o que é figurativo, tá certo? Já quem defende um arrebatamento pós-tribulacionista acredita que a igreja passará pela grande tribulação e no final será salva pela volta de Cristo. Aí aquela coisa assim, por que Jesus faria a sua noiva sofrer na tribulação? Não existe lógica para entendermos assim. O outro grande assunto é a respeito do anticristo. Este ponto estuda as profecias sobre o aparecimento de uma pessoa ou de um sistema, tá? Em algumas linhas de interpretação, que exercerá o governo unificado no mundo e agirá em grande oposição a Deus. Saiba mais sobre quem é o anticristo aqui comigo, pastor Teófilo Carcle, em Escatologia Atualizada. Será que o anticristo já não nasceu? Será que ele já não está no mundo? O que as especulações estão aí indagando a respeito de quem será o anticristo? Como será o seu governo? Vamos conhecer o anticristo? Tudo isso você vai aprender ou não vamos conhecer o anticristo. O outro ponto é o milênio, período descrito em Apocalipse 20, que fala sobre o reinado dos santos com Cristo. Nesse tempo Satanás será amarrado e será solto apenas no final desse período, por um pequeno espaço de tempo. Como já foi dito, alguns interpretam o milênio como um período literal após a volta de Cristo, que eu interpreto assim, tá? Se você interpreta de outra maneira, tudo bem, vamos ser amigos, mas fique comigo aqui, compartilhe, me ajude, vamos fazer o canal crescer. Eu sei que com esse tema que eu vou abordar daqui para frente, o meu canal vai crescer de uma maneira maravilhosa. Deus dará o crescimento, porque quero trazer aqui temas muito, muito atuais. Já outros interpretam como um período simbólico antes da volta de Cristo. Então, eu não vou combater o seu ensinamento, né? Se você é presbiteriano, se você é anglicano, se você é menonita, se você é batista, assembleísta, se você é neopentecostal, eu não vou combater nenhuma corrente aqui. Eu vou ensinar todas elas e você vai dizer, eu prefiro ficar com essa corrente, eu aprendi assim e eu vou ficar assim, tá certo? Observações para uma melhor compreensão sobre o que é escatologia bíblica. Também é importante saber as noções básicas de como estudar o livro de Apocalipse. É o que nós vamos abordar na segunda lição. Como interpretar o livro de Apocalipse, como está dividido o livro de Apocalipse, quem foi o autor do livro de Apocalipse, o que é literal ali, o que é simbólico, o que já aconteceu, né? Como João recebe aquelas ordens de escrever tudo o que ele viu, aonde estava João quando escreveu, o seu corpo fica na terra, o seu espírito é levado no céu, como que ele consegue escrever depois com tanta precisão de detalhes, é o que nós veremos então na próxima lição, para que você possa dizer, por isso que encaixa essa coisa com essa outra coisa. Essa é a verdadeira interpretação do livro, é o que nós vamos ver na próxima classe a respeito do livro em si. Vamos estudar, tem 22 capítulos, quantos versículos tem, quantas partes está dividido o livro, vamos estudar sobre o autor, vamos estudar a interpretar ali o Apocalipse,
certo? A parte histórica, as profecias, as revelações, os sinais. Então você vai ficar assim, olha, com água na boca e vai poder compartilhar com os seus amigos, dizendo: vamos assistir comigo sempre, pastor Teófilo. Ele está começando uma série escatologia atualizada. Vamos atualizar essa escatologia que você já sabe, mas ela precisa de uma atualização. Então, para uma melhor compreensão sobre a escatologia bíblica atualizada, também é importante saber as noções básicas de como estudar o livro de Apocalipse e quais são os diferentes métodos de interpretação do Apocalipse. Se você quiser se aprofundar mais ainda no estudo da escatologia bíblica e na interpretação do livro de Apocalipse, conheça nesse curso Escatologia Atualizada. Esse é o nome do curso, Escatologia Atualizada. O meu nome é pastor Teófilo Karkle. Você terá uma visão atualizada e completa que irá lhe ajudar. Tá certo? Muito obrigado por assistir comigo essa primeira lição aqui. Queremos orar agradecendo a Deus pelo seu tempo. Nunca é tempo perdido. Sempre você vai estar aprendendo algo a mais e vai melhorar a tua interpretação a respeito desse ensinamento da Bíblia Sagrada. Tá certo? Vamos orar junto? Amado Deus, muito obrigado por esse tempo, por essa primeira aula, que o povo possa sentir-se curioso e investigar e me fazer as perguntas e também me ajudar, Senhor, compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, compartilhando nos seus grupos de Facebook, Senhor, curtindo, comentando, Senhor. Eu quero me preparar, eu quero dar o melhor para o teu povo, para que essa doutrina tão importante das últimas coisas possam ser entendidas, Senhor, e aqueles erros corrigidos e aquelas dúvidas sanadas, Senhor. Que o povo teu povo, tenha curiosidade e tempo para aprender esse ensinamento que vamos compartilhar assim através de lives ao vivo, para que tenhamos, Senhor, um bom tempo, um bom aproveitamento, um tempo de qualidade. Eu te peço a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está assistindo ao vivo e das pessoas que estarão assistindo depois, na posteridade, quando esse vídeo estiver armazenado ali na minha página, no meu canal TV Karkle, no YouTube. Senhor, muito obrigado por essa primeira aula, em nome de Jesus. Amém e amém. Incentivo você a ler o livro de Apocalipse e te dou a liberdade para você me fazer pergunta. Qualquer pergunta com referência às coisas do fim do mundo, tá certo? Eu vou responder pessoalmente e vou preparando vídeos à medida que as perguntas também surgirão no decorrer desse curso Escatologia Atualizada, tá certo? Você pode passar o meu WhatsApp também para seus amigos. O DDD 41 99196 7264. E eu quero ter então muita gente me seguindo, muita gente acompanhando esse curso Escatologia Atualizada. Receba o meu abraço em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar, tá? Muito obrigado pela sua atenção.